Uma bomba de alto poder explosivo deixou a capital inglesa em alerta nessa semana. O mais impressionante é que os londrinos estão acostumados a esse tipo de ameaça. Décadas depois da Segunda Guerra Mundial, milhares de bombas ainda estão enterradas em pontos desconhecidos da cidade. Peritos em desarmar explosivos estão sempre em alerta. O aeroporto mais central da cidade é fechado, voos são cancelados e os moradores do entorno obrigados a abandonar as casas às pressas. Resultado de um ataque que aconteceu em 1940. A pista de pousos e decolagens fica às margens de um canal do rio Tâmisa. Os funcionários do aeroporto City trabalhavam em uma obra quando descobriram a presença de uma bomba de meia tonelada, 15 metros embaixo d'água. O artefato de 1,5 metros é remanescente da Segunda Guerra Mundial. É uma das milhares de bombas lançadas pelos aviões da Alemanha nazista sobre a capital inglesa, mas que nunca explodiram e que até hoje, quase 8 décadas depois, ainda colocam em risco a população de Londres. A bomba é parecida com esta aqui. Na superfície, pode provocar grave destruição num raio de 1 quilômetro. Ou seja, ela teria a capacidade de lançar o aeroporto inteiro pelos ares. Mergulhadores da Marinha foram chamados. Para remover o artefato gigante, foi preciso muito cuidado. Nossa equipe conversou com Andy Ward, ex-comandante da unidade da Marinha especializada em desarmar explosivos embaixo d'água. Their divers then dived onto the bomb. Ele explica que nesse tipo de situação a bomba é presa com cordas a balões flutuantes. Normalmente ela é mantida de 2 a 3 metros de profundidade e rebocada com a ajuda de pequenos barcos para uma área segura. No caso da bomba encontrada nesta semana, ela foi arrastada durante 10 horas até um ponto onde o rio Tâmisa desemboca no mar. E depois detonada a 1,5 quilômetros da costa. O aeroporto foi reaberto 2 dias depois do susto, mas é questão de tempo até que outra bomba perdida coloque a Inglaterra em alerta. A Londres de hoje em dia, claro, é muito diferente do que era antes da Segunda Guerra Mundial. Não só por ter se tornado uma metrópole moderna, mas principalmente porque a cidade teve que ser reconstruída depois do fim do conflito. A destruição provocada pelas forças alemãs foi enorme. Exatamente neste ponto caiu a primeira bomba. E a placa comemorativa diz aqui: aconteceu à 00:15 do dia 25 de agosto de 1940. Logo depois, teve início a chamada Blitz, uma intensa campanha de bombardeios estratégicos na capital inglesa. Em alemão significa ataque relâmpago. Em uma única tarde, 1000 aviões de guerra nazistas atacaram a Inglaterra. Durante 8 meses, entre setembro de 1940 e maio de 1941, os nazistas despejaram 24.000 toneladas de explosivos em Londres. Mais de 1 milhão de casas foram destruídas. Esse mapa nos dá a noção real de quão intensos foram os bombardeios. Cada pontinho vermelho representa um artefato lançado. Com o tempo, os ingleses descobriram que cerca de 10% das bombas nunca explodiram. Resultado de falhas de fabricação. Acabaram soterradas e permanecem até hoje debaixo de jardins, rodovias e prédios construídos no pós-guerra. Andy, o ex-mergulhador da Marinha, hoje dirige uma empresa especializada em detectar e neutralizar essas bombas perdidas. Ele explica que os artefatos não vão explodir sozinhos. Se forem deixados no subsolo, nada vai acontecer. Mas quando essas bombas são encontradas ao acaso, elas se tornam um perigo.
e é preciso agir. O maior risco são as construções cada vez mais grandiosas em Londres. Andy explica que na hora de bater as estacas para fazer o alicerce dos prédios, apenas a vibração já é suficiente para detonar uma bomba enterrada nos arredores. O especialista é categórico. Dependendo da profundidade de onde a bomba estiver, a explosão pode provocar uma catástrofe. Não à toa, por precaução antes de uma grande obra, as construtoras chamam empresas como a de Andy para vasculhar o terreno. Consequentemente, os alertas são comuns. Em média, 60 bombas da Segunda Guerra Mundial de diferentes tamanhos são encontradas no país todos os anos. Em março do ano passado, por exemplo, 10 escolas foram fechadas às pressas. Serviços de trens e ônibus interrompidos depois que outra bomba de 250 quilos foi detectada num canteiro de obras em Londres. Ela estava numa área residencial e foi desarmada sem explodir. Não é só na Inglaterra que esse tipo de emergência acontece. A Alemanha também foi duramente bombardeada pelas forças aliadas durante a guerra. Há 5 meses, uma bomba britânica de 1,5 toneladas foi encontrada em Frankfurt, também num canteiro de obras. Cerca de 60 mil pessoas foram retiradas de casa. Foi a maior desocupação no país desde a Segunda Guerra Mundial. Isso porque a quantidade de explosivos poderia destruir o centro da cidade inteiro. Felizmente, o artefato foi desarmado sem problemas. Em 2014, em Euskirchen, também na Alemanha, um operário morreu e 8 ficaram feridos quando uma escavadeira atingiu por acidente uma bomba soterrada. Com o boom imobiliário em cidades que foram alvos de bombardeios durante a Segunda Guerra, casos assim podem se repetir nos próximos 10 a 20 anos. E com o passar do tempo, o perigo é ainda maior. Andy, o especialista em bombas, explica. Componentes químicos e explosivos podem começar a vazar dentro do próprio artefato, e ele se torna cada vez mais instável. Para Andy, não dá para confiar na sorte. A palavra-chave para evitar uma tragédia é a prevenção.